Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura japonesa? Não, japonês é o nome, né? Kazuo Ishiguro, ele é um japonês, né? Nasceu no Japão, mas ele vive na Grã-Bretanha, né? Então é uma literatura britânica escrita por japonês. Ganhou o Nobel de 2017, né? E ele já leu o livro, né? Falando lá daquela escola, uma escola um tanto quanto diferente, né? Do Never Let Me Go. E qualquer coisa que você fala desse livro, né, do Never Let Me Go, você vai dar spoilers, mas já tem dois vídeos, né, falando desse livro. Então, esse livro aqui ele é anterior ao Never Let Me Go, né? Então, esse aqui é o Remains of the Day, ou seja, os spoilers do dia, o resto do dia. Spoilers do dia lá em Portugal, né? Tava pesquisando aqui, é o nome que deram em Portugal, vestígio, restos do dia, né? Que vai contar a história do mordomo. Geralmente a gente conhece a história do mordomo como assim, coadjuvantes nas narrativas, né? Igual o Alfred lá do Batman, né? E vários outros mordomos na história, os mordomos, né, dos contos, dos escritos da Agatha Christie, né? Mordomo é sempre culpado, né? Vários filmes sempre tem o mordomo como possível cúmplice, né? Comparsa ou responsável pelo crime. Né? Então o mordomo é sempre suspeito. Aqui não, aqui a voz do mordomo é o narrador, o protagonista, né? A história gira em torno dele. Então o mordomo que tirou uma semana de férias. E aí ele vai escrever um diário, né? Ele vai fazer uma viagem para a Inglaterra, né? Que também é o que acontece lá no Never Let Me Go, em que uma das protagonistas da história, que é a narradora, ela vai viajar, né? Assim, para a Inglaterra e à medida que ela vai viajando, ela vai anotando a história que a gente lê. Né? Então a mesma coisa acontece aqui. Não tem nada de excepcional, igual lá no Never Let Me Go, né? Que aí, qualquer coisa que eu falar vai dar spoiler. Mas aqui não, aqui é vida simples, né? Vida comum, assim, não acontece nada, pelo menos até onde eu fui aqui, não tem nada de excepcional, né? Nada de, assim, vai dar spoiler de qualquer coisa. Porque é isso, é um cidadão já de meia idade, assim, né? Já indo para a terceira idade, podemos dizer assim. E já tem mais de 30 anos de carreira, então se ele começou a trabalhar aos 20, tem uns 50, 60 anos, né? Ele trabalhou numa casa, né? É a Darlington Hall, que é a de um Lord Darlington. Né? Então ele começa a contar desde aquela época dos aristocratas, né? Que a gente conhece muito dos livros do Marcel Proust. E então vai lembrar muito essas narrativas de primeira pessoa, né? Marcel Proust, né? Os Dostoiévski, lá, o Homem do Subsolo. Né? Aqui lembra muito o Angústia, do Graciliano Ramos, no Brasil. Né? Então fazer uma listinha aqui de literaturas de primeira pessoa, você vai lembrar também do Lolita, vai lembrar lá do Laranja Mecânica, que vai lembrar também do Apanhador no Campo de Centeio, né? São todas obras, aqui no Brasil tem o Lavoura Arcaica, são várias obras de primeira pessoa, em que você trabalha o quê? O personagem, né? Então você vai adentrando o universo do personagem em camadas, né? Então aqui você tem a camada de que ele está, a camada um é ele fazendo uma viagem. Ele está fazendo uma viagem, vai descrevendo a Inglaterra, os lugares que ele vai passando, né? Pegou lá o carro do patrão, o patrão vai fazer uma viagem, então, né, em vez do mordomo ficar lá uma semana parada na casa, né, sabe, pega o seu carro, né, pega o carro e dá uma volta e paga a gasolina, é isso. E aí ele não está muito acostumado com o patrão, porque o patrão aqui, que é o Mr. Faraday, né, Faraday, é um norte-americano, estadunidense, né, então um ricaço, novo rico, né, e ele não tem aquela classe e elegância dos aristocratas, gosta de fazer piadinhas, né, muito bom humor, um humor, assim, estadunidense, né, então o mordomo vai mostrar essa dificuldade, porque o mordomo é um cara muito sério, né? Um cara muito sério, fala pouco, assim, muito eficiente. Então ele vai discutir muito o que seria essa profissão de mordomo. Que é a primeira vez que eu leio um livro que tem a voz do mordomo explicando o que é ser um serviçal, né? O que é servir, o que é estar pronto para servir aos interesses do patrão. Né? O mordomo é aquela pessoa ali, o gerente, né? O administrador da casa. Igual tem a governanta, né? A governanta é aquela mulher que cuida da criadagem ali, distribui as tarefas, né? Então são níveis, né? Então muitas casas nobres têm o mordomo e a governanta. Muitas vezes a governanta cuida até da criação dos filhos, né? Então a governanta contrata os professores, né? Então a gente vê esses livros, principalmente do século XIX, né? E o mordomo cuida, por exemplo, da jardinagem, né? Da casa, da limpeza da casa, né? Do carro, na garagem, etc. Né? Então, muitas vezes o mordomo conhece de mecânica, né? Pode ser motorista do patrão, igual acontece com o pai aqui do Stephens, né? Que é o mordomo. Ele vai contar do pai, o pai era um exemplo de dignidade. Né? Então, é um exemplo, o pai aparece na história como esse exemplo de dignidade, que era um motorista e mordomo, né? Então, entre esses casos. Muito bem, então a história acontece nos anos 50, né? 1956, e ele vai lembrar, então, nessa viagem, dos 30 anos de carreira.
Então ele vai voltar lá na época do Lord Darlington, e vai contar a história dessa propriedade e como é que essa propriedade caiu na mão, né? Se foi vendida para esse ricaço estadunidense, né? É interessante isso aí, né? Porque aí acabou o Império Britânico, e quem substitui o Império Britânico? Estados Unidos da América, né? Estados Unidos da América, United States of America, que depois da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial virou a potência mundial, né? Então é interessante, né? E ele vai mostrando então o tempo todo como é que é a diferença de humor fleumático, né? Dos ingleses, dos britânicos para os estadunidenses, né? Tem a mesma grana, né? Até parece que esse americano é mais rico ainda que o Lorde, né? Mas é um cara assim que não tem nenhuma classe, né? Uma classe, a finesse, a dignidade de um ricaço, do nobre britânico, né? Então o tempo todo assim é uma voz britânica narrando. Então obviamente que vai falar dos britânicos, né? Assim, então aqui os britânicos são sempre aquele exemplo de dignidade, né? Aquele exemplo assim de finesse, de equilíbrio. E o estadunidense aqui é aquele cara que faz piadinhas, né, de duplo sentido na hora do jantar ou na hora do café da manhã, né? Então, né, entenda-se, né, a que ele está fazendo aqui. E na verdade é um japonês bem britânico, né? Porque aqui você vê que o que é japonês na narrativa? É esse mergulho no personagem, né? Então é um personagem muito bem construído, porque só tem ele na narrativa, e essas camadas, a camada 1, ele está viajando, a camada 2, ele tá lembrando como é que é viver na casa agora, desses 30 anos de carreira, camada 3, ele vai lembrar a vida no geral, ou seja, a família, né? A família, como é que ele foi trabalhar nisso, entendeu? Então você tem três histórias, né? 3 camadas na mesma história. Então, ele fica discutindo, né? O que é ser um mordomo? Qual que é a seriedade do cargo? Ele fala da profissão. E ele fala da profissão como se fosse uma vocação, né? A gente fala assim, as pessoas têm vocação para ser padre, né? Vocação para ser devota. Para ele é isso, é tipo um aspecto até religioso, né? Ele não fala de religião no livro, né? Em nenhum momento, pelo menos eu estou aqui no segundo dia, né? Ele vai narrando, primeiro dia, segundo dia, né? Um diário de viagem. E aí ele não fala muito de religião até agora, né? Assim, mas aí ele trata a profissão, certo? Tudo aquilo que poderia dedicar a uma religião, ele dedica à profissão. Então, ele tem toda uma devoção à profissão. Então, ele quer ler os melhores livros, quer saber o que é ser um bom mordomo, quer conversar sobre isso, né? Como se portar, né, com os patrões. Aí ele lembra do pai. O pai era um exemplo de dignidade, né? O pai é um exemplo de dignidade, um homem assim que era ofendido, mas mantinha calma, né? Muitas vezes visitantes da casa ou ofendiam e ele mantinha calma, até quando falar mal do patrão, né? Acho que se você falar mal dele, ele nem liga. Se você falar mal do patrão, aí ele briga, né? Então, mas mesmo assim, ele não brigava, né? Então ele mostrava assim muito descontente, não levantava a voz, né? Então, interessante como é que o mordomo é isso, é o equilíbrio, o controle emocional, é a dignidade, né? E tem que ser um ser adequado à ocasião, né? Então ele tem que ser adequado, ele não pode chegar num ambiente fino e falar palavras não adequadas, né? Se contar uma piada, ele deve rir assim, moderadamente, mas né, ele não vai ficar sério com o patrão contando uma piada, né? Tem que se adequar à situação, né? Então, mesmo que ele seja uma pessoa séria, quando o patrão conta uma piada, ele tem que esboçar um sorriso, mesmo que ele não entendeu nada, né? Então é isso, é ser adequado, um pouco cínico, um pouco hipócrita, é a profissão, né? Então, você, obviamente, você vai fingir que achou graça da piada do patrão, você vai ser adequado, né? E você vai ser eficiente, né? Então, você vai cumprir todas as tarefas que foram designadas no período certo, mesmo que você não concorde. Então, por exemplo, o patrão recebeu lá uma visita no general que você não gosta, né? Que um cara incompetente, mas você vai tratar ele como uma visita porque ele é a visita do patrão, né? Então, tem até um caso aqui que ele vai lembrar, né? Que o pai era um mordomo, né? Também de profissão e motorista, e aí ele teve que servir lá um general. Só que esse general é o seguinte, ele é um general responsável, né? Estava durante aquela guerra lá dos Boers, né? Que era na Sul-Africana, né? A época da União Sul-Africana, que foi inserido no Império Britânico, podemos dizer assim, né? Virou outra parte do Império Britânico. E nesta guerra, o irmão dele mais velho, né? Foi participar e morreu, né? Então, ou seja, essas burrices, ineficiências da guerra, né? E aí o irmão morreu durante a guerra por ineficiência desse general. O general agora é uma das visitas do lado, né, de onde ele trabalha. Então, né, porque os nobres se conhecem, os generais, né, visitam a nobreza. Mas aí o pai trata todo mundo, né, trata até o general muito bem, serve o general, assim. Aí o general nem desconfia de nada, né? Assim, que o cara odeia o general, que o cara é um responsável, né? É um fanfarrão e foi responsável pela morte do filho. Né? Ou seja, o filho dele foi para a guerra e morreu por ineficiência militar. A guerra já é uma ineficiência, né? Mas a incompetência do general causou um erro de batalha que morreram vários jovens, né? Vai explicar a guerra aqui.
É claro que no final a Grã-Bretanha venceu a guerra, né? Ou seja, a vitória da Grã-Bretanha, que foi a guerra foi até 1902. Então essa história acontece mais ou menos na primeira década do século XX, né? Ele vai narrar então o pai trabalhando ali nos anos, né, 1900 para 1920. E aí 1920 até os anos 50 é a carreira dele, do Stephens, né, o mordomo Stephens. Então é interessante justamente isso, porque ele mostra, né, o pai era uma pessoa digna, não brigava, né, em nenhum momento ele mostrou que não gostava do general, tratou super bem, né, sim, porque é uma profissão, né, então você não deve levar para o lado pessoal, né, então por mais que você não goste das visitas que são indecorosas, visitas que falam palavrão e tal, ele fechava a cara e, né, não levantava a voz, não xingava, então... E aí casos até bizarros aqui, por exemplo, de um serviçal, um mordomo lá, que foi com a família britânica para a Índia, né? Porque né, muitos nobres britânicos serviam na Índia. E aí chegou lá, o cara vai servir o jantar, tem um tigre, tem um tigre debaixo da mesa. Aí o cara, o que ele faz, né? Como é que vai mandar todo mundo embora, né? Ah, tem um tigre. Aí ele foi lá no patrão dele e falou, pode usar a espingarda ali, né? Aí ele foi lá pessoalmente e acabou com o tigre, né? Limpou a sala e agora tá liberado, o jantar será servido, tal horário. Essa é a eficiência, né? O cara é ser eficiente, ou seja, tem um tigre na sala de jantar, você vai lá e limpa, né? Elimina o tigre, né? Limpa a sala de jantar e serve pontualmente no horário, né, programado. Então, você não vai mandar os convidados embora, não vai chamar os bombeiros, né? Não, você vai lá pessoalmente e elimina o tigre da sala de jantar, né? Então uns episódios pitorescos. Então estou só no começo, né? Então esse é um vídeo só para início de conversa, né? É muito boa a narrativa, né? Claro, o cara ganhou o Nobel em 2017, então aquele assim, mereceu, né? Assim como tem aquela lista das pessoas que não ganharam o Nobel, porque o Nobel foi incompetente, ineficiente, né? Então tem vários autores que não ganharam o Nobel por ineficiência do Nobel ou por problemas políticos, né? Então, agora no caso aqui não, aqui é realmente reconhecido, né? Ele escreve muito bem, porque é um assunto muito simples, né? Assim, não tem nada de excepcional acontecendo, é apenas um mordomo viajando, tá passando helicóptero logo agora. Então, é um mordomo viajando durante uma semana, né, na Grã-Bretanha, mostrando as paisagens, os vilarejos, aldeias, né? Assim, todas as impressões de viagem. Então, ele é um cara assim que sempre caseiro, né? Parece que não é muito de viajar muito por perto, né? E aí ele tem a oportunidade durante uma semana conhecer, né, a Grã-Bretanha. E ele vai aproveitar para rever uma colega de serviço, que eu não tenho o nome dela aqui, a Miss Keaton, né? Keaton. Ele fala com ela sempre com carinho, assim, com destaque, né? Então até o patrão acha que eles tiveram um caso, né? Uma fera, assim, um caso amoroso e tal. Aí a gente não sabe, né? Tem que ler para ver. Ele vai reencontrar então essa Miss Keaton, né? Que ela atualmente é a senhora Ben, a senhora que ela casou, né? Ela casou. Ele vai encontrar durante a viagem, porque, né, vai viajar pela Inglaterra, vai passar lá né, onde ela está morando agora. Ele era uma das poucas pessoas que ele lembra, né? E pensa até que trazê-la para trabalhar né, com esse novo patrão, né? Ela que trabalhou enquanto era com a propriedade do Lord Darlington, né? A casa chama-se Darlington Hall ainda, né? Não virou a Faraday Hall ainda, né? Então esse senhor Faraday, que é o novo proprietário, quer conhecer, né, novos, né, melhorar lá os serviçais e tal, né, adequar os padrões dele, né, e aí o Stephens, né, vou chamar então, né, quem sabe a Miss Keaton, né, a Miss Keaton, ela vai trabalhar aqui também como governanta, né, porque ela se mostrou muito eficiente e ele tem um apreço por ela. Vamos saber que nível de apreço é esse, porque ele é muito discreto. Ele é uma pessoa discreta, então até quando ele fala de sentimentos, você vê que é em camadas, né? Então por isso que é muito interessante o personagem, que ele não é um personagem que vai entregando tudo, não, ele vai a minha voz sumindo, então ele vai falando em camadas, né? Como eu falei, então ele vai revelando sentimentos gradualmente. Então obviamente tem o interesse em visitar essa agora a senhora Ben, e a gente vai encontrar, né, um momento na narrativa em que ele vai encontrar com ela, não sei quando. Então aí obviamente quando eu terminar a leitura, eu vou fazer um vídeo 2 para fazer a minha análise total, né? Mas de início está recomendado, né? Não vou contar mais nada não, que, né, tem que ler o livro, ok? Então, aí fica aí a dica de literatura britânica, escrita por um japonês, Nobel de Literatura 2017. Obrigado pela atenção, não deixem de